Fala pessoal, beleza? Professor Elias na área, beleza pura, tudo bem com vocês? Então vamos nessa para mais uma aula. Se você está chegando aqui agora, essa é uma continuação, tá? Das aulas sobre fundos e caldos, certo? Na aula passada nós falamos sobre os componentes aromáticos, certo? E hoje nós vamos trazer aqui quais são os tipos de fundos que poderão existir numa cozinha profissional. Então, se você tem dúvida quantos tipos de fundo podem ter dentro de uma cozinha, tá? Esse é o tema da aula de hoje. Então, fique comigo aqui, que a aula hoje está show de bola. Aula rápida, mas muito assertiva. Então, fica aí comigo. Vamos nessa. Beleza? Então, nós vimos na aula passada, gente, que os fundos são necessários para facilitar a produção culinária. Então, é importante que você entenda que os fundos são necessários para facilitar as produções culinárias. Eles melhoram o sabor, melhoram a textura, melhoram os aromas dos alimentos, tá? E não é exatamente aceitável que uma cozinha profissional não tenha as suas bases culinárias e não tenha os seus próprios fundos para você poder trabalhar, certo? Então, toda cozinha profissional vai ter que fazer os seus próprios fundos. Então, vamos verificar aqui quais são os tipos de fundos que nós temos, certo? Na cozinha. Então, vale lembrar que nem sempre você vai ter todos os tipos de fundo na cozinha, tá? Então, vamos embora. Então, beleza? Então, veja nessa foto aqui que nós temos alguns fundos, né, sendo feitos. É importante que você perceba a quantidade que é feita, tá? Não vale a pena você fazer uma quantidade pouca, tá? Então é importante que a cozinha vai gerar resíduos. O tempo todo a cozinha gera resíduo. Então você descasca um alho, tem cascas de alho, tem casca de cebola, tem cascas de batata, tem cascas de cenoura, certo? Talos. Então tudo isso é exatamente faz parte da composição de sabor que você pode utilizar para estar fazendo os seus tipos de fundos, tá? Então, veja que a gente faz uma quantidade grande, certo? Então, sobre refrigeração, e aí nós vamos porcionando e vamos trabalhando isso. Então, um fundo desse, um caldo desse de legumes, de frango, de carne, sobre refrigeração, você pode ficar aí numa temperatura de 5 graus durante 3 dias, no máximo. Tá ótimo 3 dias, deixando sob refrigeração uma temperatura de 5 graus, 4 5 graus, está ótimo, 3 dias, e aí você vai renovando os seus caldos, tá? E aí você faz uma quantidade dessa, como a arte está aí, está colocando para você, você pode congelar por 90 dias, tá? Olha aí que coisa bacana. Então porciona tudo, deixa tudo congeladinho, tudo belezinha, e aí dá para você ir fazendo e ir tirando paulatinamente, certo? De acordo com a sua rotina na cozinha. Então é importante que você vá fazendo gradativamente, certo? A sua produção culinária. Então veja aqui, gente, quais são os tipos de fundos que nós vamos ter. Então, fundos claros e fundos escuros, tá? Então, nós vimos nas aulas anteriores a, quanto à a classificação, eles podem ser claros ou escuros, podem ser de aves, podem ser de peixe, podem ser de caça, podem ser de crustáceos, podem ser de carne. Então, não significa que uma cozinha profissional, você que está querendo montar um restaurante ou está começando agora na cozinha, que a cozinha vai ter todos esses fundos. Não, tá? Tem cozinhas, por exemplo, cozinhas que são vegetariano e vegano, não vai ter nenhum desses aí de proteína animal. Só vai ter exatamente fundos de legumes, fundos de cogumelos, tá? Os óleos gordurosos, tá? Então isso é importante você entender isso, tá? Então veja que nem sempre uma cozinha vai ter todos esses fundos, tá? Então eu trabalhei num restaurante que eu tinha fundo de pato, fundo de ave, fundo de legumes, fundo de polvo, fundo de bacalhau, então vários tipos de fundos para determinados tipos de preparações. Então isso vai trazer para você um estilo muito grande, tá? Vai otimizar a cozinha, certo? E facilita a produção culinária. Então, seguindo aqui na lista, nós temos os fundos gordurosos, ou seja, as manteigas compostas, aquelas manteigas de ervas, que a gente vai ter uma aula aqui só para falar sobre isso, tá?
aquela manteiguinha que você faz com alho picado, com ervas, aquela manteiga cítrica, uma manteiga picante, que você faz para colocar em cima da carne, em cima do peixe, em cima de um vegetal, certo? Isso também é considerado um fundo mais gorduroso, certo? Os azeites cítricos, azeites de pimenta que você faz para finalizar uma salada, finalizar uma preparação, também são considerados fundos gordurosos, tá? E em último lugar, nós temos a categoria dos fundos reduzidos, que são sobras de outras preparações. A gente vai chamar isso de rosti. Rosti são sobras de outras preparações. Então, você fez, por exemplo, nós temos aqui um cozido, tá? Normalmente, o que sobra do cozido, ele pode ser usado numa sopa, ele pode ser usado para um fundo de um ensopado, tá? Olha que coisa bacana. Então, geralmente, o fundo de um cozido vira uma sopa. Geralmente, o fundo de uma carne assada, ele pode virar um molho ou pode virar um caldo básico para preparações à base de carne. Então, nós chamamos isso de fundos reduzidos ou rosti. Então, veja, você tem aí diversos tipos de fundos, tá? Então, nós vamos passar agora aqui um resumo do que a gente está trazendo aqui em termos de aula. Então, nós vimos que você pode chamar de fundo ou caldo, certo? Então, os fundos, quando começam a reduzir, a diferença entre fundo e caldo é exatamente a concentração, a redução dele. Então, é importante a gente entender isso. Então, eles começam a cozinhar e, dado a sua redução, ele concentra e vão virar caldos concentrados, certo? Então, depois de uma certa redução, ele vai virar glacê. E no final, tem geleias e extratos. Então, esse é um resumo, certo? Daquilo que a gente vai chamar de fundos reduzidos, né? Então, é importante você entender essa artezinha que vai trazer exatamente o resumo, certo? Dessas preparações. Então, pessoal, esse foi o tema da aula de hoje, certo? Exatamente para a gente entender que os fundos, eles têm validade sobre refrigeração 3 dias, congelado 90 dias. Então, produza os seus fundos na cozinha profissional. Nada de ficar usando água, certo? Cozinheiro que usa água não tem estilo, certo? Então, é importante isso. Não tem técnica, então é preciso a gente usar a técnica. Nada de ficar usando um monte de intensificadores de sabor, certo? Porque ele não é o principal sabor, ele é um intensificador de sabor. E eu vou dar uma aula aqui só falando sobre intensificador de sabor, como que usa e como que não deve ser usado, tá? Então, nós vamos estar aqui. Então, fortalece aí o nosso canal, fique comigo aí para a próxima aula e vamos cozinhar, beleza?